dados da pandemia. Vamos começar por Juiz de Fora. Você vai ver na tela aqui comigo como é que está a situação da cidade de Juiz de Fora no último boletim divulgado pela Prefeitura. Juiz de Fora, gente, ultrapassou aí os 50 mil casos da Covid-19 nessa quarta-feira. O número total é de 50.110 pessoas que já foram infectadas na cidade desde o início da pandemia. O bom é que esse número ainda não impactou na quantidade de mortes. Juiz de Fora tem 2.081 pessoas que perderam a vida, foram muitos dias sem registro de óbito, mas teve um óbito registrado nas últimas 24 horas, é o mais recente, que totalizou esse número. Foram registrados também, nesse último boletim, 152 novos casos da doença. Nesse momento, as internações seguem aí acima de 100 pessoas. A gente tem abordado aqui também esse aumento do número de internações, o número atual é de 150 pessoas. Em relação à imunização, 74,27% dos juiz-foranos já estão aí com o esquema vacinal completo com as 2 doses. Além do aumento diário de novos casos de Covid-19 em Juiz de Fora, também cresceu o número de internações, como a gente mostrou ali. E no período, gente, de um mês, a quantidade de pessoas que precisaram ser hospitalizadas por conta da doença aumentou 200%. No dia 18 de dezembro do ano passado, 50 pessoas estavam internadas nos hospitais da cidade. E no boletim divulgado ontem, como você viu aqui comigo, dia 18 de janeiro, o total de pacientes hospitalizados é de 150. Outras cidades da região também estão registrando números altos de novas infecções por Covid-19. Em Leopoldina, por exemplo, foram confirmados 199 novos casos nas últimas 24 horas, viu? Esse é o maior registro desde o início do mês. A cidade de Cataguases também teve o maior número de novos casos confirmados nesse mês, em um dia, agora em janeiro. De ontem para hoje, foram 91 casos acrescentados ao boletim. Muriaé, que também fica próximo ali a essas cidades, a Leopoldina e Cataguases, é um dos municípios mais populosos dessa região, inclusive, teve 108 casos novos no último informe municipal. Vamos ver a tela com mais detalhes, a situação lá de Muriaé, que inclusive é sede de regional de saúde, O total de casos lá atual é de 12.247, 318 óbitos foram confirmados lá e nesse momento estão ativos 302 casos. Aqui a gente vê os últimos 7 boletins divulgados pela Prefeitura de Muriaé, é um gráfico com o aumento desses registros novos por dia. Depois de um sobe e desce aqui entre o dia 10 e o dia 11, a gente vê uma disparada do dia 12 em diante, chegando a 108 casos registrados no último boletim, que foi publicado nas redes sociais do município no dia 18. Na próxima tela, a gente vai ter mais detalhes lá em Muriaé sobre os dados epidemiológicos desses 12.247 casos. Você vai ver aqui no próximo avanço desse slide, 108 foram registrados recentemente, mas apesar do número alto de casos do mesmo dia, a gente viu no gráfico o crescimento, isso ainda não está espelhando nas mortes lá em Muriaé, o que é um dado positivo. Não existiram mortes nas últimas 24 horas, o último óbito registrado lá em Muriaé aconteceu no ano passado, no dia 10 de novembro, e a gente torce que permaneça assim. Esse número de casos ativos, 302 casos em acompanhamento, é o segundo maior da história em Muriaé. Só teve um caso registrado assim no ano passado, também no mês de janeiro. A gente vai falar sobre isso agora na próxima tela, você vai ver comigo. Nesses comparativos aqui, nós tivemos agora 302 casos ativos. No dia 18 de janeiro de 2021 eram 329, que é o maior período de casos ativos. Mas uma comparação positiva com o ano passado e esse ano é que reduziram o número de casos graves. No ano passado, nesse mesmo dia, 14 pessoas estavam internadas em Muriaé fazendo uso de respiradores. Hoje, gente, apenas 2 moradores da cidade estão nessa situação, entre os 5 que estão hospitalizados nos leitos de terapia intensiva. É importante a gente monitorar esses dados, que a gente vê um aumento de casos, mas lá em Muriaé, uma redução do agravamento desses pacientes que estão ali contaminados com a Covid-19. Um dado que contribui para isso é a imunização. A gente vai ver na próxima tela como é que está a imunização lá em Muriaé. Lá já tomaram a primeira dose 77,32% da população, já estão com as 2 doses ali e consideradas totalmente imunizadas 72,77% da população, 21,64% dos moradores de Muriaé já estão aí, inclusive, com a dose de reforço. A gente está monitorando todos os dias as cidades da região para poder verificar esse aumento de casos, mas também saber como isso está impactando ali na gravidade da pandemia.